Agricultor vai pagar menos 20% de imposto sobre os produtos agrícolas e menos 26% sobre os produtos pecuários, mas não é no Brasil, não. É na Argentina. Baixou o imposto para a agropecuária. Tem brasileiro que está de olho ali em Santa Fé, Corrientes, Misiones, não? É só do outro lado. Assim como o Paraguai, que oferece vantagens tributárias. Pois é. O tributo aqui está esmagando o brasileiro. E olha o Lula aí! Então, o Lula mais uma vez decidiu alfinetar o Donald Trump com comentários irrelevantes e nada diplomáticos. Em vez de estar se concentrando em resolver a situação que está se agravando cada vez mais, com o prazo acabando e com um monte de situação aí que está piorando tudo, ele fica focado em fazer piadas e ataques pessoais, dizendo até que o Donald Trump acredita em bruxas e se deixa enganar por truques. Então, isso não só mostra uma falta de respeito, como também enfraquece a nossa posição diante do mundo. E rapidamente vou mostrar aí alguns cortes do Lula provocando o Trump e seguimos para o comentário de Alexandre Garcia. Para começar, mais uma da Argentina, né? Começou hoje o processo para liberar os argentinos de visto para entrar nos Estados Unidos. Enquanto alguns aqui vão perder o visto, os argentinos estão ganhando visto. Agora vai ser a Argentina e o Chile. O Chile sempre teve. Por quê? Porque há uma confiança de que a pessoa vai entrar, fica no máximo 90 dias e volta. Eles têm lá o registro. E é pouquíssimo o número de argentinos que fica lá ilegal. Então, esse é um fato. O outro fato é a política do Milei, né? Aliado dos americanos mesmo. Hoje está lá com ele uma secretária dos Estados Unidos tratando desse assunto, que já havia sido tratado em Washington antes por uma enviada Bullrich, enviada por Milei. Bom, aqui não passa dia, ele já é contumaz em desafiar o Trump. Está faltando pouco, né? Agora, sexta-feira, dia 1º de agosto. E Lula, numa cerimônia lá numa usina de gás lá do Rio de Janeiro, desafiou, espero que reflita, mandando o Trump refletir, para fazer o que no mundo civilizado a gente faz. Ele se supera. Ele num dia faz o truco, debocha com jabuticaba, diz que não tem medo de cara feia, que Trump acredita em bruxa. Mas ele quer fazer o que se faz no mundo civilizado. Ontem dei o exemplo aqui do Fernando Henrique, né, que jamais apelaria para vulgaridades em relação a um chefe de Estado estrangeiro, né? Mas, enfim, o tempo está se esgotando. Time is running out. Devem estar dizendo lá. Eu lembro lá na Guerra das Malvinas, quando avisaram, os americanos avisaram, mandaram o secretário de Estado conversar com o general Galtieri, e ele disse, na hora que eu fui falar com ele de ir embora, ele me disse essa frase, o tempo está se esgotando. Os ingleses vêm aí, né? Bom, tem uma delegação lá, eu soube que a delegação já se reuniu com os brasileiros lá, com a embaixadora, com o pessoal da embaixada, enfim, e queria falar depois com senadores. Parece que iam falar com 5 ou 6 senadores. Isso aí é coisa que tem que o presidente conversar com Trump e dar garantias de alguma coisa. Está todo mundo fechando acordo com o Trump. Era exatamente isso que ele queria. Ele botou um bode na sala e está esperando que o dono da casa ofereça algo em troco. Olha, então, tá bem, a gente estava cobrando tais e tais tarifas, né, e que estavam prejudicando a indústria americana, então, tal e tal. Eu vi aqui empresário brasileiro dizendo, não, a gente deixa de comprar da China e compra dos Estados Unidos.
Eu vi agora uma empresa americana comprou, parece que 47 aviões da Embraer, imagina. Como é que fica o preço desses aviões? Vai querer? Vai cancelar. Bom, 28 de julho foi a eleição na Venezuela. Está fazendo um ano. O Marco Rubio, o secretário de Estado, ontem disse: Maduro não é o presidente da Venezuela, ele é um integrante de um cartel criminoso, Los Soles. Não reconhecemos Maduro. Vocês lembram que Bolsonaro tampouco reconheceu Maduro. No primeiro mês de seu governo, reconheceu o Juan Guaidó, que tinha sido escolhido pela Assembleia Nacional, porque tinha acabado o mandato do Maduro. Tirou a embaixadora, o embaixador do Maduro daqui, e veio a embaixadora do Juan Guaidó para cá, no governo Bolsonaro. Eu digo que as relações estão até meio frias entre Maduro e Lula, porque Maduro esperava mais do Lula, só que o Lula olhou para o público interno e disse: puxa, como é que eu posso falar em democracia defendendo um ditador? Aí ele ficou quieto, mas também não denunciou nada. Fazia parte daquele grupo de reunião lá do Caribe que ia denunciar se houvesse fraude, uma fraude escancarada, porque lá eles têm transparência, todo mundo tinha os boletins, né? Foram vendo, estava ganhando o Edmundo Gonçalves e a Maria Corina, né? Maria Corina está escondida lá na Venezuela, Maria Corina Machado, e o Edmundo Gonçalves, verdadeiro presidente que foi eleito, está exilado na Espanha. Só para a gente lembrar, o Trump disse a mesma coisa. Só que o Trump autorizou a Chevron, que é uma petrolífera, comprar petróleo venezuelano. Precisamos de petróleo da Venezuela, seja lá o que for o governo, vamos comprar. Né? Pragmatismo. A administração Boric no Chile, quando ele entrou, tinha 2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Era um dos países mais seguros do mundo. Agora já são 6 homicídios por 100 mil habitantes. E o Brasil, bom, depois do Bolsonaro baixou bastante. Está em 21 por 100 mil habitantes. Só uma outra coisinha, a revista Time, que é talvez como revista a mais prestigiada do mundo. Qual é a capa? Giorgia Meloni, a italiana de direita. E sabe o que está escrito na capa? Giorgia Meloni is leading Europe. Está liderando a Europa. Bom, eu tenho mais alguma coisa aqui. Sim, o Wall Street Journal. Gente, o Wall Street Journal é o jornal mais acatado dos Estados Unidos. Tanto que lá eles chamam The Journal. É só isso. Né? É editado em Nova York pelo Dow Jones, do índice famoso. Tem a idade da República Brasileira. E o editorial de domingo é sobre o Felipe Martins, dizendo que ele não tem que estar na cadeia e que Trump tem que fazer uma investigação transparente sobre a fraude que fizeram na entrada dele na migração. Imagina, eu fico pensando, né, como é que um jornal americano, especializado em finanças, chega ao ponto, as notícias do Brasil chegam tão fortes lá que ele está entrando num detalhe do judiciário brasileiro, que é o caso Felipe Martins. É o editorial de domingo. Pessoal, o cenário internacional tem mostrado cada vez mais como o Brasil está perdendo espaço no palco global. E uma das principais razões para isso tem sido a postura do presidente Lula em relação a outros países e líderes. Recentemente, ele fez alguns ataques pessoais ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não só foram desrespeitosos, mas também prejudicaram a imagem do Brasil no cenário diplomático mundial. E ao invés de focar em questões realmente importantes para o Brasil e se fortalecer, né, com outros países, Lula se dedicou a provocar o Trump, fazendo piadas e comentários depreciativos, como sugerir aí que Trump acreditava em bruxas e que ele era facilmente enganado, aí oferecendo jabuticaba para ele comer de manhã cedo, né, que ia levar uma jabuticaba para ele, lá aquela brincadeira do truco, que ia trucar o Trump, né? Então esses ataques não são apenas ataques pessoais,
Eles demonstram aí uma falta de seriedade e maturidade, algo que o Brasil não pode mais se dar ao luxo de ter. Se a gente olhar para a história, vemos que outros presidentes brasileiros, como Fernando Henrique Cardoso, sempre mantiveram uma postura de respeito e diplomacia. Mesmo em situações difíceis, FHC, por exemplo, jamais faria comentários vulgares ou depreciativos sobre um líder estrangeiro, independente das diferenças políticas. No entanto, Lula, ao invés de agir com a mesma seriedade, se entrega a esse tipo de retórica, o que só enfraquece a nossa posição diante de outras nações. Outro ponto importante a se destacar é a relação do Brasil com a Venezuela. Apesar de Lula ter uma postura crítica em relação ao governo de Nicolás Maduro, sua postura no caso da Venezuela acaba sendo incoerente. Em vez dele tomar uma posição firme, como fez o presidente Bolsonaro, Lula tem adotado uma postura mais silenciosa, o que só prejudica a imagem do Brasil. O ex-presidente Bolsonaro, logo no início do seu mandato, se posicionou de forma clara ao não reconhecer a reeleição de Maduro. Já Lula tem se mostrado mais cauteloso, deixando claro que não quer se comprometer com o ditador, mas também não denuncia as irregularidades do regime de Maduro. Isso cria uma sensação de que o Brasil não tem uma postura firme, o que enfraquece ainda mais a nossa posição na região. E falando de região, é interessante ver como outros países da América Latina estão começando a se afastar do modelo de governo de esquerda que muitos países, incluindo o Brasil, seguiram nos últimos anos. Na Argentina, por exemplo, o Milei tem ganhado destaque como uma alternativa ao tradicionalismo político de esquerda. Ele tem uma postura mais alinhada aos interesses dos Estados Unidos e tem trabalhado para aproximar a Argentina das economias mais estáveis e fortes do mundo. Isso mostra que os países da América Latina estão buscando alternativas e não querem mais se submeter a regimes que não conseguem garantir crescimento econômico e estabilidade. Então, para o Brasil recuperar sua liderança no cenário global, nós precisamos de uma postura diplomática firme, mas ao mesmo tempo respeitosa. O Brasil precisa ser capaz de se comunicar com outros países de maneira clara, direta e sem vulgaridades, mantendo a dignidade e o respeito por aqueles com quem negocia. Se o Brasil continuar esse caminho de ataques pessoais e provocações, vamos acabar perdendo ainda mais influência e respeito no mundo. Por fim, é importante refletir sobre qual futuro nós queremos para o Brasil. Devemos continuar nesse jogo de respeito e retórica vazia, ou é hora de adotar uma postura mais madura, focada em resultados concretos para a população brasileira? O Brasil não pode perder mais tempo com ataques baratos e disputas pessoais. Precisamos de um governo que olhe para o futuro, com seriedade e sabedoria, para garantir um Brasil mais forte no mundo.